Vem cá, esse papo de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo ou do John Textor na situação envolvendo o atacante Luiz Henrique, que está sendo vendido pelo Betis, é verdade? Eu vou dar minha opinião sobre essa situação, vou trazer detalhes envolvendo esse atacante que de fato o Flamengo tentou a contratação, sim, isso não é mentira, mas o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo? Vou dar minha opinião em relação a esse assunto. Temos atualizações envolvendo o lateral direito Mateuzinho e também envolve o Botafogo. Tem uma declaração inusitada do Vinha, jogador contratado pelo Flamengo, anunciado. Temos também o time titular do Flamengo para pegar o Orlando City nesse sábado. E já podemos deslumbrar o time titular do Flamengo na temporada. Será que o De La Cruz faz parte desse time? Nós vamos contar já já. Tem também mais atualização envolvendo o Thiago Maia, um jogador que ia sair, mas não saiu. Vai jogar nesse sábado, será que joga de titular também? Já já a gente vai contar. Então tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Antes de mais nada, vou dar minha opinião sobre a nova camisa do Flamengo, lançada pelo Flamengo e pela Adidas nesta sexta-feira. A camisa está sensacional, absurdamente linda. Sobretudo a camisa de manga longa. Absurda. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais. Nossa, a Adidas nunca acerta, é coisa horrível. Gente, você pode não achar bonita, mas dizer que está horrível, está sendo ranzinza demais, quer reclamar de tudo. Na minha opinião, a camisa está linda. Tudo bem, se eu puder parar, analisar e mudar alguma coisa ali, talvez a forma do número, talvez eu possa mudar isso. Agora, de resto, tá maravilhosa a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, gostei. Dando continuidade, essa história de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, é verdade? Na situação envolvendo o Luiz Henrique. Primeiro, o jogador ele está sendo contratado de maneira definitiva. O grupo John Textor, comprou o jogador, vai comprar, na verdade, por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Valor alto. O Flamengo nunca cogitou em comprar o jogador nesse momento, sempre tentou por empréstimo. De fato, os dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, passaram pela Espanha e tentaram a contratação do jogador. Não conseguiram. O jogador ia ser vendido ao grupo do Red Bull, que tem o Bragantino, por exemplo, aqui como um dos times. Estava próximo. O John Textor foi lá, viajou, conversou com o jogador, conversou com a família do jogador, conversou com o Betis e acertou a compra do jogador por 20 milhões de euros. Esse papo de que, ele foi comprado, beleza. Inicialmente ele chega para jogar no Botafogo por pelo menos até junho desse ano, e quando eu digo pelo menos, é porque pode chegar a junho e o John Textor entender que é melhor ele continuar no Botafogo, ele continua, e o jogador entender que é melhor para ele continuar no Botafogo, ele também continua. Só que em determinado momento ele vai se transferir para o Lyon. Eu não estou querendo dizer que o Botafogo está sendo usado. Isso é um grupo, é um conglomerado de times. E o John Textor, ele administra da forma que ele bem entende, ele é um investidor. Isso aí é outro papo. O meu ponto é o seguinte, dizer que o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, do John Textor, é mentira. Porque o Flamengo nunca esteve próximo de contratar esse jogador. Nunca. O Betis nunca virou para o Flamengo e falou, não, eu topo emprestar. Nunca. O Flamengo sempre tentou convencer o Betis a emprestar o jogador e não conseguiu. O Fluminense tentou, também não conseguiu. O Corinthians tentou, também não conseguiu. O Flamengo tentou mais que o Fluminense e o Corinthians e não conseguiu. E chegou uma pessoa lá, um clube, uma empresa, e pagou 20 milhões de euros. Eu acho que 20 milhões de euros é um valor extremamente elevado para esse jogador, embora eu goste do jogador pra caramba, acho um baita jogador, mas 20 milhões de euros eu acho elevado. Mas, para resumir, o Flamengo não tomou chapéu nem do Botafogo, nem do John Textor, nem de outro time, porque nunca esteve próximo de contratar o jogador. Chapéu foi o que o Palmeiras fez com o São Paulo na situação do Caio Paulista, o que o Botafogo fez com Fortaleza, envolvendo o Alexandre Barbosa, o zagueiro. A gente pode ter outros exemplos aí, mas nesse caso aí o Flamengo não tomou chapéu não. Dando continuidade, Mateuzinho, lateral direito. O Botafogo tem interesse em comprar esse jogador junto ao Flamengo. Informação que a gente trouxe em primeira mão, a gente vem acompanhando essa situação. John Textor vai se reunir com o Landim.
para tratar dessa situação. O Corinthians mantém o interesse, mas a relação Flamengo-Corinthians está abalada e a relação Flamengo-Botafogo é muito boa por conta do John Textor e do Rodolfo Landim. Eu estou começando a achar que o Botafogo vai levar esse jogador, mas isso por enquanto é achismo, entendendo toda a situação aí. Mas a ideia do Botafogo é comprar esse jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, agora eles vão conversar. Dando continuidade, os amigos do GE soltaram aqui: Flamengo usa a pré-temporada nos Estados Unidos como networking para internacionalizar sua marca antes do Mundial de 2025. O clube tem aproveitado a estadia nos Estados Unidos para fazer uma série de reuniões para discutir projetos que insiram o rubro-negro no país. O principal objetivo é alavancar a marca antes do Mundial de 2025. A ideia é criar peneiras e posteriormente espalhar escolinhas do Fla pelos Estados Unidos. O clube entende que inicialmente o público atingido será, em sua maioria, de brasileiros que moram por lá, mas que aos poucos o Fla estará enraizado na cultura americana. Uma das ações feitas nessa pré-temporada foi o contato com jovens americanos. No primeiro amistoso do Flamengo contra o Philadelphia Union, mais de 1.000 crianças matriculadas em escolinhas americanas marcaram presença. A previsão é ainda maior para o amistoso contra o Orlando City no sábado. Concordo, acho que está certo, tem que fazer isso mesmo, aproveitar a viagem para alavancar a marca do Flamengo. O preparador físico do Flamengo, Fábio, deu entrevista à Flá TV e falou sobre o De La Cruz, elogiando muito o De La Cruz. Ele disse, abre aspas aí, um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo, jogador de altíssima taxa de trabalho, ele enche os olhos nesse aspecto, então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas de La Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo, é importante. Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, falou também sobre o De La Cruz. A gente já vinha observando a distância, nada de diferente. E é um cara que fora do campo está se entrosando muito, como ele mesmo colocou em algumas entrevistas que ele deu. E a gente sente isso também junto com ele. O grupo recebe muito bem. É um atleta muito inteligente, muito dinâmico. Tem essa característica de fazer uma ou duas funções. E bem, já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa, e a gente vai poder tirar dele mais ainda ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito, com certeza. Pois é, hoje foi uma série de entrevistas na Flá TV. O Vinha, novo reforço do Flamengo, lateral esquerdo uruguaio, foi questionado na Flá TV como foi encarar o Flamengo nos tempos de Palmeiras. Para quem não sabe, ele se destacou muito com a camisa do Palmeiras antes de ser vendido para a Roma. E ele meteu aqui, bem brasileiro, ele meteu, abre aspas aí, quando estava do outro lado era não peguei muito jogo com torcida porque estava na pandemia, mas assisti aos jogos e sempre falava com o Georgian, no caso de Arrascaeta, na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Falar nisso, ele também falou sobre a relação com os outros uruguaios ali do Flamengo. Ele falou, muito bem, já conheço Varela, Georgian e o Nico. Isso facilita a adaptação à equipe. Já enfrentei alguns. No dia a dia vou pegar mais o carinho pelos companheiros, conhecê-los dentro de campo. Acho que a adaptação com os uruguaios vai ser muito rápida. E ele falou também que o Arrascaeta ligava para ele todo santo dia. Todo dia falei com ele, com o Arrascaeta. Ele perguntava toda hora quando eu viria. Falávamos da negociação, todo dia eu falava com ele. Mas agora já estou aqui, estou feliz. Agora é treinar para estar pronto. Agora sou Mengão. E pode parecer bobagem, cara, mas isso ajuda demais. O caso do Arrascaeta ficar conversando com o cara durante a negociação. Isso mantém a chama do interesse do atleta ali ligado o tempo todo, sabe? E o Vina foi isso. O próprio De La Cruz já está se adaptando muito rápido ao dia a dia do Flamengo graças ao Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele foi importante na contratação do De La Cruz, porque ele fez isso com o De La Cruz e também com o Vina agora, com o Vinha, né? Na verdade, falando com o Vinha o tempo todo. Então, podemos dizer que nosso diretor executivo do Flamengo veste a 14? É claro, brincadeiras, né? Obviamente o Arrascaeta não negociou com ninguém, mas esse contato que ele manteve aí com esses jogadores com certeza ajudou demais a diretoria. Mudando de assunto, vamos falar do time. O Flamengo entra em campo nesse sábado em dose dupla.
Primeiro sobre o time do Flamengo, que vai pegar a Portuguesa pelo Carioca, e a novidade, na minha opinião, vai ser o Thiago Maia, que treinou de titular, ele deve ser titular nesse jogo aí, nesse time que será comandado pelo técnico Mário Jorge. Outro jogador do atual elenco profissional ali do Flamengo, Pablo, deve ficar à disposição também. Pablo estava com uma tendinite no joelho. E sobre o Thiago Maia, muita gente cravou já o Thiago Maia no Internacional e eu sempre falei, ó, não tá certo, cuidado, o Flamengo não aceitou, acho difícil que aceite, e não vai aceitar. Se não tiver um jogador encaminhado para essa posição, no caso de volante, o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo entende que Thiago Maia vai ser importante no período da Copa América, quando o Flamengo vai perder Pulgar. Ah, tem o Alan, mas não sabe se o Alan vai estar à disposição, bate na madeira aí, mas ele pode se machucar, isso é inevitável no futebol brasileiro. Então o Thiago Maia continua no Flamengo e está certa a postura do Flamengo, já falei sobre isso aqui milhões de vezes. Para finalizarmos o nosso vídeo, Tite esboçou o time titular para pegar o Orlando City. E aí a gente já consegue ter um pouco de noção qual vai ser o time titular do Flamengo na temporada. Preste atenção. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na minha opinião, por tempo determinado, porque o Vinha chegando, para mim o Vinha titular. No meio de campo, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Everton, Cebolinha e Pedro. Então Gabigol continua como reserva, Luiz Araújo deixa o time para a entrada do De La Cruz, e eu vejo muita gente depreciando o Varela, pedindo a saída do Varela. Falei sobre isso nas outras redes sociais, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande. Beleza, vocês podem querer a saída do Varela, mas eu tenho uma opinião que o Varela pode dar a volta por cima, assim como aconteceu no passado recente com Léo Pereira, com Pulgar e com Everton Cebolinha. O Varela, pela primeira vez, ele está iniciando bem uma temporada no Flamengo, com confiança, porque o técnico Tite está dando confiança a ele, fazendo uma pré-temporada da maneira correta, com uma comissão técnica muito boa, com um Flamengo organizado e estruturado internamente nos bastidores, porque o Varela, desde quando chegou ao Flamengo, pegou um Flamengo muito conturbado. O próprio Varela brigou com o Gerson, tomou soco na cara, Varela sofreu com lesão, sofreu com ambiente difícil de lidar, sofreu com o Sampaoli, que não era um treinador fácil de lidar. Agora, nesse começo de 2024, com a comissão técnica do Tite, jogador confiante, ele se adaptando mais, você vê que o Varela está mais solto, sobretudo após a chegada do De La Cruz. Eu acho que o 2024 pode ser diferente para o Varela. Confio numa volta por cima dele. Beleza, galera? Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!